8 minutos. Estamos com o Juscelino, presidente do Sintesac, e a Alesta, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem do Acre. O Cleudo pergunta, Juscelino, mediante essa falta de diálogo do governo, vocês foram surpreendidos com esse projeto que foi aprovado na quarta-feira? Ele pergunta, cadê os deputados amigos da saúde? E ele lembra que a própria líder do governo é médica. E aí? Cleudo, na realidade, amigos da saúde e deputados ao nosso favor, antes do embate e de repartir o pão, são muitos. Porque eu lembro que teve deputado que jurou apoio à saúde, né? Nós tivemos em Sena Madureira, e lá o deputado disse, na frente de outro deputado, pode contar comigo. Vocês da saúde, esse ano, vai ter apoio de todos os deputados. Nós vamos partir para cima, nós vamos estar com vocês. Então, assim, eu acreditava que na hora de um PL, de uma votação em favor do trabalhador da saúde, pelo menos a maioria dos deputados estariam conosco. Esse foi o meu pensamento na fala de alguns, não que eles tivessem a maioria na Assembleia. Mas isso foi o contrário. Eu vi no PS que até o deputado que prometeu apoio para a gente votaram contra. Juscelino, e esses cabelos brancos aí? Não deu para entender que o jogo é mais bruto do que você calculou, não? Esses cabelos brancos aqui eu estou fazendo uma pesquisa. Se desse jeito tá bom ou se pintando é melhor. Mas foi uma maneira diferente de te perguntar o seguinte, já não era previsível isso? Já era previsível, mas a gente sempre tem aquela tendência de ser enganado. A gente fica naquela expectativa, aquela esperança que as pessoas vão mudar. É um novo poder, é um novo legislativo, mas nós temos o nosso deputado Adailto Cruz lá. Teve alguns pontos que foi colocado também pela nossa líder do governo que me surpreendeu, né? Por ser uma pessoa da saúde. Pois é, Juscelino, eu vou te interromper lembrando o seguinte, a impressão que eu tive é que a líder do governo, ela teve uma postura, me pareceu, mais disposta ao diálogo, me parece isso. Agora, o gabinete do governador me parece que estava em outra sintonia. Me parece que a sintonia do gabinete não é a mesma dela, líder. Foi o que nós sentimos, né? Porque, na realidade, a doutora Michela, logo quando a gente começou a fazer as negociações, as conversas, ela se mostrou muito sensível à nossa causa e apoiá-lo, mesmo porque ela é uma profissional de saúde. Agora, eu estou surpreso, como a Casa Civil, o Gabinete de Governo, porque no passado até a gente tinha diálogo. Mas da maneira que nós vimos agora, que chegaram com essa proposta, sem consultar os sindicatos, sem dizer para a gente o que tinha e nem ouvir a nossa receita, como repartir o pouco que tinha, isso deixou nós todos revoltados. Deixa eu colocar a Alesta aqui. Alesta, teve um tempo que os sindicatos faziam greve porque não eram recebidos pelo governo. Esse tempo está voltando ou eles estão manobrando? Faz um diálogozinho para fingir que fez? Como é que está? Então, eu queria até colocar sobre essa questão na primeira pergunta, sobre os nossos deputados da saúde. E com isso, a Casa Civil está deixando os próprios deputados em maus lençóis, né? Porque só que os deputados precisam entender que eles são eleitos pelo povo, né? E aí para você ver como é que cria essa celeuma, essa falta de respeito até com os próprios deputados. Que eu acredito que quem é que gostaria de estar votando contra e levar o que levou, pegar o que está pegando. Mas aí é uma decisão pessoal. O deputado precisa entender que, independente de governo, independente de decisão, eu tenho o meu objetivo, que é fazer uma saúde melhor, atender a população, olhar para o trabalhador que está precisando de socorro. Esse tem que ser o entendimento. E, para nossa surpresa, vocês viram ali, os deputados da comissão votaram contra, lá na plenária, os demais ainda tiveram a oportunidade de votar, de voltar atrás, foi representado de novo a emenda e votaram novamente contra, né? E aí, com isso, causa um desgaste. A Casa Civil, ela não dialoga com os deputados, ela não dialoga com a CESACRE, ela não dialoga com os trabalhadores. E acendeu uma lanterna para nós sindicatos.
Qual foi? E não é só da saúde. Vamos voltar novamente aos tempos antigos, né? Porque o governo não negociou com nenhuma base, não foi só da saúde, não. Fui procurada por todos os outros demais sindicatos, que vai ter ações também dos outros sindicatos, né? Das indiretas, daqueles que estavam lá naquele dia, né? Da gestão, tem uns outros sindicatos que nós vamos nos unir a ele para nós tem o mesmo sentimento nosso, Itaã. Aqueles 1.320 não foi a base que pediu, não agradou a base porque vai prejudicar mais. Então, assim, como assim? Me explica, por que vai prejudicar? É aquilo que o deputado Edivaldo explicou, porque o que é que aconteceu? O governo mandou uma proposta que o salário base agora do Estado será no mínimo 1.320. Hoje, a lei já diz que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Um salário mínimo é 1.312, né? Se eu não estiver enganada. Só que, tudo bem, um aumento mas dentro do projeto de lei existe um parágrafo que foi essa emenda que foi derrotada por deputados, no qual a gente está criticando, que não só é nós da saúde, não somos só nós da saúde, que lá dentro diz que não vai progredir, não vai servir para os demais, só vai estagnar a carreira do trabalho do profissional. É tanto que quem estava lá viu o descontento dos outros sindicatos. E dia 1º de maio vamos ter notícia boa para os trabalhadores que vão sair e os outros sindicatos vão mostrar. Estão falando aqui os servidores aposentados da saúde. Para eles, teve alguma informação positiva nesse processo todo? Era a emenda, foi uma emenda que o Adailton colocou, o deputado Adailton colocou, o apoio do Edivaldo, que era o que os aposentados, porque a gente sabe que os aposentados, ele vai ter 0,8%. E aí, o que o Adailton propôs, porque nós conversamos sobre isso e decidimos, olha, os aposentados precisam receber alguma coisa. E aí seria a proposta, foi apresentada pelo deputado Adailton, uma emenda dentro da comissão, num auxílio saúde para os aposentados, porque estão doentes e eles precisam desse auxílio, e foi derrotada com aquela comissão lá, com aqueles votos que nós estamos colocando e divulgando, que votaram contra, que é aquilo que o Juscelino colocou. Gilberto Diniz, né? O ACEM lá de Brasileia, o Gilberto Diniz não, Gilberto Lira, né? Gilberto Lira, que eu confundo ele com o Gilberto Diniz. Gilberto Lira, o ACEM lá de Brasileia, o Manuel Moraes, que impediu o Adailton até de falar sobre os 1.320, que o Adailton também ia falar sobre isso, e foi impedido pela comissão. Esqueci o deputado que era ali do governo passado, Pedro Longo, né? O Pedro Longo. Temos aquele ali, o Pedro Longo, o Manuel Moraes. O Arlenilson Cunha. O Arlenilson Cunha. O Clodoaldo de Cruzeiro do Sul. Clodoaldo, o André, o ACEM. Então, Manuel Moraes, Arlenilson Cunha, Pedro Longo, Clodoaldo, o ACEM de Brasileia e o Gilberto Lira de Sena Madureira. Isso. Na comissão foi derrotado. Votaram contra esse aumento dos aposentados e todas as nossas contra as emendas. Na plenária ainda tem os demais da base do governo. Todos votaram contra. Na comissão, o Eduardo Ribeiro e a Michele votou a favor da emenda que o Adailton apresentou, mas o Edivaldo, na comissão, né? Elas votaram, tanto a Michele como o Eduardo Ribeiro, a gente quer até agradecer, o Eduardo Ribeiro segurou a peteca e votou a favor do nosso favor. Juscelino, vai ter greve? Uma pergunta bem simples, vai ter greve? Esse cenário constrói um ambiente propício para a greve? Se a gente não fazer aí com que os trabalhadores sejam 100% atendidos, acho que meio difícil o sindicato segurar. Inclusive, nós já soltamos um edital de convocação para o dia 2, terça-feira, às 15 horas, lá no auditório do Corém. Aqui eu quero convocar todos os técnicos. Aí não é só o técnico de enfermagem, é técnico de ortodontia, técnico de nutrição, laboratórios, todos que são técnicos, que não foram contemplados. Você imagina que ali a gente estava pedindo que simplesmente os outros 3 grupos ganharam, que eram os 30%, né, que eles trouxeram, que é um aumento também que não resolve, e aí os técnicos ficaram de fora. Então, dia 2 de maio. Terça-feira, dia 2 de maio, terça-feira, às 15 horas, tem uma Assembleia Geral. Aí
o indicativo de greve e para frente, aí a categoria é quem vai decidir. O cenário é o que eu falo, o gestor no Acre, que toma decisões sem ouvir, ou desprezando, ou não fortalecendo o servidor público, é um risco. A Edna, do bairro 15, está te perguntando, primeiro parabenizando aos dois, sobretudo a Alesta, por ser uma mulher de fibra e nos representar também. O Alesta, essa situação do Corém, ela está pegando. A minha pergunta é, se ela sabe informar por que o presidente do Corém ou o representante do nosso conselho nunca estão nas greves, paralisações para poderem fortalecer a nossa categoria? Ai, amiga, é assim, eu respondo pela minha entidade que eu represento, né? Eu não posso falar aqui em nome do Corém, mas assim, a gente fica triste quando não vê. Poderia estar lá? Poderia, mas é uma decisão de Corém, é o meu conselho, né? É o meu conselho. Então, assim, eu respondo por mim, por o sindicato que eu represento, e nunca vou me calar, não irei me calar nunca. Eu posso estar onde estiver, então, eu não tenho um rabo preso, posso ter fake news, aí que sair. Mas, assim, cada um tem a sua decisão, a sua maneira de trabalhar, né? Então, cabe ao Corém responder por que ele não está. Inclusive, nós já temos uns documentos, nós vamos ter algumas reuniões. E ele precisa vir mesmo para a gente, e ele virá com certeza. Ele tem sido parceiro na questão jurídica, na orientação, no fortalecimento dos bastidores. Porque o conselho é isso, ele é mais nos bastidores, indo lá fiscalizando e fazendo processo, abrindo processo, que tem vários que tem por aí. Né? Então é uma ação diferente do sindicato. Mas cada um tem a sua maneira de trabalhar, é diferente. O Juscelino falou que dia 2, às 15 horas, onde vai ser, Juscelino? No auditório do Corém. No auditório do Corém. Corém. Você vê o apoio que a parceria, né? Exato. Eu queria saber, e os técnicos de enfermagem também vão estar nesse evento? E o do interior, como é que participa? Essa reunião terça-feira, às 15 horas, no auditório do Corém, com todos os técnicos de enfermagem. E a gente já quer até chamar aqueles que receberam aumento de R$14, né? Porque foi R$14, então isso não é a proposta nossa. Até R$14, deve dar 2 saltenhas, um quibe e um refresco, né? Mais ou menos. De 48 vai passar para 62. Então deu um base de 20, o máximo foi R$20. Então assim, todos os técnicos de enfermagem vão estar lá também, que é para estar toda a categoria de técnico. Nós trabalhamos junto, sindicato, SPAC e Sintesac, né, e os demais sindicatos também, e o Corém abriu o auditório para que a gente possa estar lá fazendo a nossa reunião. Então, essa parceria que a gente tem com o Corém, né, e vai ser terça-feira às 15 horas, no auditório do Corém, e no interior, que eles também vão fazer o mesmo movimento, será segunda-feira às 19 horas, vamos fazer uma reunião online, vamos disponibilizar um link, fazer uma reunião online para a categoria decidir, porque quem decide não sou eu, Alesta, não é o Juscelino, não é uma diretoria, é a categoria. E a nossa voz é a voz delas. Você acha que essa ideia da terceirização também contamina um pouco o ambiente? Isso. Contamina? Muito obrigado pela fala, tá? É essa a nossa revolta. Quando perguntaram assim, mas por que o governo nunca olha para a saúde? Alguém perguntou lá atrás, que eu esqueci o nome dele. É por isso, a terceirização e tal. A terceirização acaba com o sistema único de saúde. Ele acaba quando é para comprar um maquinário, alguma outra coisa, é bem-vindo, mas quando é para contratar pessoas, é escravo o trabalho. É escravo, porque contratam profissionais que ele não pode abrir a boca, nós estamos aqui falando por eles. Pega recurso público, contrata porque não tem empresa, estabilidade, é isso? Ele não tem estabilidade, é CLT, né? E também ele precisa de um emprego. Mas por que não investe no sistema único de saúde no SUS, em concurso público efetivo, para essas pessoas terem oportunidade? É para precarizar o serviço. E eu tenho falado isso muitas vezes aqui. Nós precisamos abrir um debate, eu já deixo aqui com vocês. Vamos falar então, sobre terceirização, como é que estão os contratos. E eu vou lembrar, só para ser justo, a terceirização na gestão pública acreana, na gestão pública de saúde do Acre, não foi algo criado na gestão do Gladson Cameli, né? Não. Então isso aí já é um desenho que já vem desde a época do ex-governador Tião Viana, que não é isso? E que isso aí só... Aí. Agora o problema é que está se agravando, está crescendo, exatamente. Cada profissional público tem 2 terceirizados.
Exato. Juscelino. E aí, para você também, é igual a prefeitura. Prefeitura, nós recebemos vaias de pessoas comissionadas dentro da Câmara para contratar médicos, profissionais de saúde. Como é que está a atenção básica? Você olha para a UPA e você vê lá a quantitativo de tanto paciente que a atenção básica não cuida. Terceirização. Mas aí, deixa eu só tentar explicar essa fala da Alesta. Quando a Alesta fala, olha para a UPA para ver como é que está a atenção básica, é porque as pessoas não estão procurando a unidade básica de saúde, as UBSs ou as URAPs, e vão direto para a UPA. É impressionante como a UPA, a comunidade se identificou logo com a UPA e vai para o posto. Não funciona, já vai direto para a UPA. Aí, parceiro, aí acaba com o trabalhador. Ontem tinha profissional trabalhando com 15 pacientes. É a nossa rotina. Onde que estava isso aí? Que você tá... É a segunda vez que você fala. Na Fundacre. Mas em todos os lugares tem essa crise de profissional e tal. Juscelino, o nosso tempo já acabou. Eu queria agradecer demais a vinda de vocês aqui, a Alesta também. Espero que dia 2 vocês façam uma boa mobilização para fazer um barulho importante, que é importante a gente qualificar esse debate. A gente comunica você e tal sobre isso, a gente quer agradecer demais essa parceria. Eu quero deixar aqui a minha opinião sobre a imprensa. O que seria de nós trabalhadores sem vocês, nesse estado que nós estamos, e agradecer mesmo a imprensa acreana que sempre esteve do nosso lado trabalhador. Muito